Paz do Senhor, crianças, a paz do Senhor, irmãos. Vamos dar continuidade hoje à nossa aula, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês a nossa lição, a lição que a gente vai estudar hoje, que é a lição de número 4, tá? Que ela tem por tema o seguinte, olha só, onde aprendemos a palavra, tá? Esse é o título da nossa lição. E o nosso memorizando, vamos ler aqui o nosso memorizando, ele tá lá em Filipenses 4, 9, que diz assim: ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês, tá? Filipenses 4, 9. E hoje a gente vai estudar sobre uma pessoa que a gente já conhece bastante, a gente sempre estuda, fala sobre ele, que é sobre o apóstolo Paulo. Eu sei que vocês lembram dele, porque a gente sempre fala a respeito, tá? Só que hoje a gente vai falar um pouco sobre uma nova etapa da vida de Paulo, eu posso dizer assim. A gente vai falar agora sobre o apóstolo Paulo, não é mais ele como discípulo de Jesus, não necessariamente dito, porque a gente sempre estudou ele como sendo discípulo lá com Jesus. Agora a gente vai falar sobre o apóstolo Paulo após Jesus, tá? Depois que Jesus morreu, depois que Jesus foi crucificado, e hoje a gente vai estudar um pouco a respeito de Paulo, de um amigo de Paulo, que vocês já vão saber quem é, tá? E eu sei que vocês lembram bem de Paulo, e eu sei também que vocês lembram a respeito do ID de Jesus, a respeito de tudo que Jesus falou, sobre pregar a palavra dele, sobre dar continuidade a tudo que ele fez. E foi o que os discípulos fizeram, certo? E Paulo não foi diferente disso. Paulo deu continuidade, Paulo continuou, Paulo foi falando do amor de Jesus, foi falando a respeito de Jesus. E em meio a tudo isso, Paulo conheceu quem? Conheceu Timóteo, tá? Timóteo, ele logo foi alcançado pelo amor, logo ele foi alcançado pelo amor de Jesus, pelas palavras de Paulo, logo ele aprendeu a conhecer, ele se batizou e Timóteo e Paulo, no caso, tiveram uma conexão. Paulo começou a ajudar Timóteo. Eu sei que vocês também lembram que na época muitos se converteram. E os discípulos ajudavam os novos convertidos, as pessoas que estavam conhecendo a Cristo, eles ajudavam a conhecer, né, a aprender, a compartilhar, enfim, eles explicavam tudo o que Jesus havia ensinado a eles. E Paulo fez assim com Timóteo, tá? E a história de Paulo e Timóteo não é tão simples assim como parece, uma coisa pequena, não. Timóteo, ele participou de eventos importantes, posso assim dizer, de eventos que marcaram a vida de Paulo, como por exemplo, ele viu Paulo ser apedrejado, ele viu Paulo ser perseguido, ele estava com Paulo nesses momentos. Então, nesses momentos difíceis, eles criaram uma amizade, tá? Só que houve um momento que eles se distanciaram. E na época, vocês sabem que não tinha aparelho celular, não tinha como mandar um WhatsApp, não tinha como ligar, então como é que eles se comunicavam? Por meio de cartas. Então era assim que Paulo falava com seu amigo Timóteo. Afinal, Paulo sabia que Timóteo estava passando por dificuldade, não era fácil naquela época fazer a vontade de Deus. Hoje não é fácil, só que na época, principalmente hoje no Brasil, a gente consegue andar com uma Bíblia e sem ser apedrejado, sem ser morto. Na época não podia, e tem países hoje que ainda não pode. Na época eles sofriam muita perseguição. Os cristãos, eles eram realmente perseguidos, eles eram mortos por conta do amor de Jesus, eram apedrejados, enfim, e vocês sabem disso. Então, como Paulo sabia que não era fácil, que Timóteo estava passando por dificuldades no seu ministério, Paulo decidiu escrever a ele cartas, ensinando, explicando, falando do amor de Deus, e foi o que Paulo fez, tá? E Timóteo com certeza foi muito edificado através das cartas que Paulo escreveu a ele. E em 1 Coríntios 11:1, Paulo fala assim, que deviam imitar a ele porque ele imitava Cristo. Paulo, ele era imitador de Cristo, ele tentava fazer tudo aquilo que Jesus ensinou, as práticas de Jesus, ele tentava fazer ao máximo, ele imitava. Então, era o conselho que Paulo ele dava, não podem me imitar, porque eu imito a Cristo.
entendeu? Uma coisa que é muito legal, e vocês podem ver o quanto Paulo ele era aplicado, o quanto Paulo fazia a vontade de Deus. Será que hoje eu e você a gente pode falar, olha, vem cá, meu irmão, me imita, meu amigo do colégio, será que a gente pode fazer isso? Me imita porque eu estudo, não preciso colar na prova, me imita porque eu obedeço meu pai e minha mãe, porque eu honro meu pai e minha mãe, porque eu não minto, me imita porque eu não trato as pessoas mal, porque eu sei tratar as pessoas com amor, com carinho. Será que hoje a gente pode falar isso? Eu espero que vocês possam falar isso, porque isso é muito importante. Foi basicamente que Paulo falava que podiam imitar, porque ele imitava Cristo, e Cristo simboliza todas essas coisas e muito mais, tá? Então, vocês lembram ainda do nosso tema da lição? Vocês lembram? Vamos ler? Olha só, como aprendemos a palavra de Deus agora, por exemplo, vocês estão aprendendo. O que eu estou falando aqui para vocês é a palavra de Deus, está na palavra de Deus. Então, como? Onde a gente aprende? Na casa do Senhor. Hoje a gente tem um templo, né, físico que a gente consegue entrar e adorar. Nesse período, infelizmente, a gente está em casa, mas eu sei que em casa, com os papais de vocês estão tirando um tempo para adorar, para falar com Deus, para aprender também, porque eu sei que tem alguém que fala a palavra. Então hoje, talvez seja a casa de vocês, e sempre, na verdade, tem que ser a casa de vocês e a casa de Deus, um templo, a igreja. E com quem mais a gente aprende a palavra de Deus? Porque Timóteo teve alguém que o ajudou a aprender. E a gente, quem é? O nosso pastor. O nosso pastor está lá para nos ajudar. Ele é um símbolo, posso dizer assim, de Paulo, que hoje não temos literalmente Paulo, né? Paulo já morreu faz tempo, mas ele deixou isso como exemplo para nós. Tanto que está na palavra de Deus. O nosso papai, a nossa mamãe, os nossos professores da escola bíblica, são eles que hoje nos ensinam a palavra de Deus, que nos falam da palavra de Deus, tá? E é isso que eu quero deixar para vocês hoje, e eu peço que vocês estudem, tá? Imagino que vocês já tenham estudado, na verdade. Peço que vocês façam as atividades da nossa revista, que daqui a pouco a gente está voltando. Tô com saudade de vocês, eu espero que todo mundo esteja bem, tá? E logo mais a gente vai estar junto, em corpo físico, né? Não assim por vídeo. E é isso, tá? Tchau, tchau e até mais.